O Senado tomou a frente da PEC que trata de eleições diretas para presidente em caso de saída do presidente Temer. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, o tema foi tirado de pauta diante de tentativas frustradas de poder fazer a leitura no Congresso. Diversas manobras foram utilizadas para impedir a tramitação, levando a Câmara à desistência. O projeto que tramita na Câmara é diferente do projeto que tramita no Senado. O da Câmara estabelece eleições diretas até 6 meses antes do fim do mandato, enquanto que o do Senado estende este prazo para 1 ano. É o que explica o relator da proposta, senador Lindbergh Farias, do PT. A diferença é pequena. É porque a PEC do Regu fala o seguinte: se houver vacância de presidente e vice-presidente, nos 3 primeiros anos será eleição direta. A do Miro Teixeira é nos 3 primeiros anos e meio, ou seja, a PEC do Regu fala se houver vacância até dezembro de 2017. No caso do Miro Teixeira, é junho de 2018. A gente sabe que a gente está vivendo essa crise agora, nesse momento, que deve ser resolvida nos próximos dias. Eu acho que não chega a 1 mês. Então, eu acho que as 2 PECs resolvem o problema dessa crise atual que a gente está vivendo. O presidente da CCJ da Câmara, Rodrigo Pacheco, nega que Temer esteja pressionando contra a proposta. Pacheco declara que está viabilizando um acordo entre governo e oposição. Fazer com que a base e a oposição sentem e cheguem a um bom termo quanto à oportunidade de se pautar essa PEC. E repito, caso não haja um consenso em relação a isso, nós exerceremos a prerrogativa da presidência da Comissão de Constituição e Justiça e pautaremos a PEC. O Senado promete votar na próxima semana a proposta. Bom, a gente discute um pouco disso aqui. O deputado, presidente da CCJ lá na Câmara, falou sobre juntar base e oposição para ver se chegam a um entendimento. A gente analisa e acompanha a política do lado de cá, professores, observando, por exemplo, a confusão que teve ontem no Senado, na Câmara, e parece uma coisa impossível de imaginar. Oposição e base sentando juntas para conversar e dialogar sobre um objetivo em comum. Parece difícil de acontecer isso. Muitas vezes os ânimos são acirrados e depois eles estão tomando um bom vinho juntos ao final da noite num bom restaurante Sim. de Brasília. Então há uma mise-en-scène tremenda, até porque a mise-en-scène, a interpretação faz parte da política. A própria ideia de uma PEC, ela me soa, em termos de uma análise mais fria, um pouco oportunista. Porque, veja só, a defesa de que quem deve escolher, e está certo numa democracia, é numa votação direta e é o eleitor, é o cidadão, é fato. Mas a democracia não se resume a votar. A democracia é um processo, inclusive, de respeito à lei, sobretudo a lei máxima do país, que é a Constituição. Na semana passada, tão logo a crise de Michel Temer com o áudio veio à tona, 3 notas me chamaram a atenção. De Fernando Henrique Cardoso, Sim. Do decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, e do Vilas Boas, comandante do Exército. Os 3 apontaram um único caminho: respeito à Constituição. Seria um pouco ingenuidade, ou talvez desconhecimento do processo histórico e político, ou até em algum caso menor má-fé, acreditar que o Congresso hoje não é legítimo, o presidente não é legítimo, mas o mês que vem nós teremos a eleição por esse Congresso, ou pelo povo, de um político legítimo e honesto. Então, é um pouco de simplicidade demais, não é? E veja quem grita hoje por direta já. Eram, por exemplo, muitos daqueles que não queriam o impeachment e direta já, no caso de Dilma. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque parece que então é só votar que a democracia se consolida. A democracia é um processo que deve ter um enraizamento maior. Ela está na raiz de toda uma constituição, de um modo de vida, do qual, como eu disse há pouco, o respeito à lei é imprescindível. Sim. Inclusive, eu achei interessante você tocar nesse ponto, porque, William, o que a gente vê frequentemente na política é o que o Prando acabou de mencionar. A mudança de cadeira traz junto um discurso diferente também. Então, você vê o que era oposição antes, muda de lado e traz um argumento que é próprio de oposição ou de situação. Vou retomar um pouquinho do que a gente estava falando no bloco anterior, quando a gente falou de ingovernabilidade. Nós vemos que teve uma situação, né, na qual a presidente Dilma, quando é eleita, nós tivemos uma situação de bloqueio das pautas na Câmara e tudo mais.
Vivemos uma situação que, devido a uma questão de rolo compressor, passou, como foi o exemplo de ontem, 6 assuntos desse tipo. Só que é inquestionável que o presidente Temer, ele está sem governo. Né? Ele está sem, apesar que a Câmara esteja apoiando, não é um apoio a projetos de ordem orgânica, mas sim projetos relacionados ao interesse, muitas vezes, peculiares dos deputados. Então, nós temos uma situação de questionar se haverá governabilidade constante ou não. E tem uma situação na qual, se tivermos uma eleição indireta, ainda mais se for uma eleição emanada da Câmara dos Deputados, uma Câmara dos Deputados que é questionável porque ela tem uma situação na qual boa parte deles foram eleitos pelo voto do quociente partidário e nem tanto pelo voto direto. Então, tem que se discutir se seria, apesar de ser constitucional, se haveria a situação de governabilidade também. Porque tudo, a categoria política, a classe política, ela está tão descredibilizada no meio da sociedade que qualquer ação que eles façam sempre vai ter questionamento. Então, muitas vezes, seguindo o que falo, como o professor falou, constitucional, lembrando o que fala o primeiro artigo da Constituição, no parágrafo único, o poder emana do povo. Então, nessa questão, cabe discutir se as diretas já também não seriam uma alternativa para poder apaziguar, né, dar ao povo a situação de tomar a decisão e, eventualmente, apaziguar para uma situação que pode gerar ingovernabilidade. Porque, por mais que se tenha discussões, né, como bem o professor falou, agora estão provavelmente nos restaurantes de Brasília tomando bom vinho, por mais que tenha essa discussão, o lado de cá está insatisfeito de âmbito geral. Então, muitas vezes, a alternativa da direta, da eleição direta, embora seja uma questão de emenda constitucional, mas já tivemos já tantas emendas da PEC, tem agora da reforma trabalhista e da previdenciária, que também são questões que dificilmente se pensaria em mudar. Não custaria, acho que por uma questão de bem e de tranquilidade, de apaziguamento da ansiedade, da necessidade da sociedade, uma eventual eleição direta, sim. Né? Embora eu diga que nós passamos por uma eleição direta, né, em 2014, e a gente teve uma eleição direta que foi legítima e legitimamente colocou no poder Dilma e Temer. Me permite uma parte? Sim. Não, eu tendo a discordar cordialmente do meu colega aqui. Num primeiro ponto, não há ausência de governo. A crise ela é grave. E eu disse que não há explicação plausível e conteúdo republicano para o presidente da República receber às 10h30 da noite um empresário investigado entrando pela garagem dizendo que se chamava Rodrigo, portanto com nome falso apenas com a placa. Não há. Em qualquer democracia madura e séria, o presidente viria a público e pediria para sair renunciando. Sim. Mas há uma diferença. Na ciência política, no direito também, mas na ciência política, existe governo de fato, existe governo de direito. Quando Dilma foi eleita, em 2014, democraticamente, eleições diretas, ela tinha o governo de fato e de direito. Mas tão logo ela começou a tomar medidas que ela diria que seria tomada pelos seus adversários, ela foi cavando um buraco de dentro para fora e cada vez aprofundando. Então, o presidente Dilma tinha o poder de direito, mas não teve o poder de fato a partir dali. Quando Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, a votação que ele teve e a votação da aceitação do impeachment, quando passou pelo plenário da Casa, é praticamente a mesma. O que mostrou que Dilma, por sua personalidade, pela sua incapacidade de escolher bons assessores e de os bons não ficarem porque ela não deixava trabalhar, não conseguiu ter governabilidade. Michel Temer, ao contrário, foi presidente daquela casa 2 vezes. Se não houvesse governabilidade, em que pese que ela está difícil, o PSDB já teria abandonado e os democratas também. E por que isso está acontecendo? Porque com todos os problemas, eu disse há pouco, não há conteúdo republicano nenhum numa conversa naquele horário. Não há justificativa plausível, mas olha a cronologia da crise. Quarta-feira foi noticiado que ele comprava o silêncio de Eduardo Cunha. Eu chego num jornal lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, ouço na íntegra o áudio. Eu falei, me perdoe, mas ele não está comprando nada. Porque ele falou assim, olha, tem que manter, estou de bem com o Eduardo Cunha, tem que manter isso. E eu não sou advogado, sou professor de política, de sociologia. Na sequência, no outro dia, vem lá a declaração, aí então você tem o áudio e depois você tem o vídeo do dono da JBS explicando aquilo ali. Bom, aí se avoluma o pedido de direta já. Se avoluma o PT, forças sindicais, a oposição,
se avolumando. Na sexta-feira, 150 milhões de dólares para Dilma e Lula no exterior. Arrefeceu. Sábado volta Temer, novo pronunciamento, não vou renunciar. E o que Temer fala no sábado, que foi um sentimento que a partir da quarta-feira, mas na quinta e na sexta, a delação não foi premiada, foi uma mega cena premiada, porque o cara está passeando em Nova York, não vai ser preso, devolveu uma quantia irrisória no quanto lucra, não é? E a própria explicação do Rodrigo Janot ainda não foi convincente. Claro que o presidente Temer, sabendo disso, constrói um discurso. Constrói o discurso de defesa, claro.